A chuva caía como lâminas afiadas sobre o cais do porto, cortando o ar úmido da noite, enquanto João apertava contra o peito a única mala que lhe restava, o coração martelado por uma traição que ecoava mais alto que o trovejar distante. Ele havia chegado à estação de São Bento com o sonho de uma vida nova em mente, mas o telegrama do pai, não volte. Você não é mais da família, transformara o sonho em pesadelo, deixando-o ali, abandonado, um estranho na própria pátria. No meio da multidão apressada, um par de olhos castanhos o encontrou, e uma voz rouca cortou o caos. Ei, você parece perdido. Deixe-me ajudar. João piscou, o mundo borrado pelas lágrimas misturadas à garoa, e viu o homem à sua frente, alto, com cabelos cacheados molhados colados à testa, um casaco impermeável puído e um sorriso que parecia desafiar a tempestade. Eu não sei para onde ir, murmurou João, a voz falhando como se as palavras fossem pedras na garganta. O estranho estendeu a mão, firme e quente. Chame-me Miguel. E você? Vamos, o Porto engole os solitários, mas não hoje. Aquela oferta simples, num instante de desespero, salvou João de afundar no abismo da Rua Fria. Eles caminharam pelas ruas encharcadas da Baixa, o som dos sapatos chapinhando nas poças ecoando como um ritmo irregular de um coração partido. Miguel contava histórias do Porto, das tavernas escondidas nas ruelas do bairro da Sé, onde o vinho do Douro fluía como sangue das vinhas antigas, às noites em que o fado se entrelaçava com risadas de amantes esquecidos. João ouvia em silêncio, o peso da mala aliviado nos ombros largos de Miguel, mas o fardo da rejeição ainda o esmagava. Por que você me ajuda? Perguntou finalmente, parando sob o toldo de uma pastelaria fechada. Miguel virou-se, os olhos refletindo as luzes tremulosentes dos postes. Porque eu já fui o abandonado. E o Porto me ensinou que solidão é uma escolha, não um destino. Chegaram a um prédio antigo na Ribeira, com janelas que davam para o Rio Negro e revolto. O apartamento de Miguel era um caos organizado, telas de pintura espalhadas pelo chão, potes de tinta seca nas prateleiras, e um cheiro de café forte misturado a maresia. Pode ficar aqui até se ajeitar, disse Miguel, jogando uma toalha para João. O sofá é seu. E amanhã, mostro a cidade de verdade. João assentiu, grato, mas o sono veio aos pedaços, interrompido por flashbacks, o jantar em Lisboa onde confessar a sua verdade ao pai, os gritos ecoando pelas paredes da casa familiar, a mãe chorando em silêncio enquanto o empurravam para fora com uma mala apressada. Ele era gay, e isso bastara para apagá-lo da linhagem dos Silva. Ao amanhecer, o sol filtrava pelas cortinas finas, pintando o quarto de ouro pálido. Miguel já estava de pé, preparando ovos mexidos na cozinha minúscula. Bom dia, forasteiro. Hoje, você conhece o meu Porto. Eles saíram para as ruas vivas, o ar fresco carregado de pão fresco e flores de jasmim das varandas. Miguel era artista de rua, pintando murais nos becos da Foz do Douro, e levou João até lá, onde o mar Atlântico batia furioso contra as falésias. Enquanto Miguel traçava linhas de azul e verde em uma parede descascada, João observava, fascinado pela forma como as mãos dele dançavam, livres e precisas. O que você pinta? Perguntou, sentando-se em uma pedra próxima. Miguel riu, limpando tinta do queixo. Vidas. As que o mundo tenta apagar. Conversas fluíram como o rio abaixo. Miguel falava de sua infância em uma vila do Douro, onde o vinho era rei e os segredos, prisioneiros das adegas familiares. Ele havia fugido aos 18, após um escândalo com o vizinho, encontrando refúgio no Porto, cidade de pontes que uniam o que o preconceito separava. João, aos poucos, abria-se, engenheiro recém-formado em Lisboa, sonhando com projetos sustentáveis, mas agora sem raízes, sem nada além de um diploma amassado na mala. Eles me viram como um erro, confessou, voz baixa. Miguel parou a pincelada, virando-se com seriedade. Erros são o que nos molda. Olhe para esta parede, sem as rachaduras, não haveria arte. Dias viraram semanas. João encontrou trabalho em uma livraria antiga na Rua das Flores, organizando prateleiras de romances portugueses que sussurravam de amores proibidos, essa de Queiroz, Sofia de Melo Brainer. A dona, uma viúva de olhos astutos chamada Dona Rosa, notou sua melancolia e o integrou ao círculo de amigos, um grupo de almas livres que se reunia às quintas no Café Majestic, bebendo chá e debatendo a alma ao luso. Ali, João conheceu Ana, uma ativista trans que lutava por direitos na associação local, e Tomás, um professor de história que colecionava vinis de fado que era escondido. Bem-vindo à família que escolhemos, disse Ana, erguendo a taça. Pela primeira vez, João sentiu o calor de pertencimento, um bálsamo para a ferida aberta. Mas as noites com Miguel eram um verdadeiro refúgio. Eles cozinhavam bacalhau à brás, rindo de anedotas bobas, e caminhavam pela marginal até a Foz, onde o mar se acalmava ao luar. Uma noite, sentados na areia fria, Miguel tocou o ombro de João. Você mudou este lugar. Trouxe luz para as minhas sombras.
João virou o rosto, os olhos encontrando os dele, e por um instante, o ar crepitou com o não dito. Seus lábios se roçaram em um beijo hesitante, doce como figos maduros, cheio de promessas frágeis. Eu tenho medo, sussurrou João. Miguel sorriu contra sua pele. O medo é o que nos faz vivos. A rotina se instalou como uma maré gentil, mas sob a superfície, correntes fortes puxavam João para o desconhecido. Na livraria, ele devorava livros sobre identidade, O Nome da Rosa, de Eco, que falava de labirintos internos, e ensaios de José Saramago sobre o invisível nas relações humanas. Dona Rosa o encorajava: ler é reinventar-se, rapaz. Como o Porto, que renasce das cinzas de tantos incêndios. Miguel, por sua vez, o levava para sessões de pintura noturnas, onde traçavam sonhos em telas virgens. Pinto que dói, dizia Miguel, e João, hesitante, derramava azuis profundos para o abandono, vermelhos quentes para o desejo novo. Uma tarde chuvosa, enquanto arrumava uma pilha de jornais velhos, João encontrou um artigo amarelado: Escândalo no Douro, herdeiro de vinícola familiar desaparece após romance proibido. A foto granulada mostrava um jovem de traços familiares, olhos castanhos como os de Miguel. O coração de João acelerou. Miguel. Isso é você. Naquela noite, ao voltar para casa, ele confrontou o amigo com o recorte. Miguel congelou, o pincel caindo da mão. É passado. Um amor que custou tudo, a família me deserdou, o nome foi manchado. Eu era o pecado da Casa do Vale. Silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Por que escondeu? Perguntou João, magoado pela barreira invisível. Miguel baixou os olhos. Porque segredos protegem. Mas você merece a verdade, eu fugi para cá, reinventando-me como artista, mas o fantasma ainda me persegue. A confissão abriu portas para intimidades mais profundas. Eles falavam até o amanhecer sobre as camadas da alma, como o preconceito familiar era uma herança envenenada, passada de geração em geração como o vinho azedo. João compartilhou cartas não enviadas à mãe, palavras de perdão que nunca chegaram. Ela chorou, mas não lutou, disse ele, voz embargada. Miguel o abraçou, e naquele gesto, o amor se solidificou, não o furioso da juventude, mas o paciente, que curava feridas com tempo. Caminhadas pelo clérigos tornaram-se rituais, subir os 225 degraus da torre para ver o Porto estendido como um tapete de azulejos, prometendo nós contra o mundo. Mas o mundo não facilitava. Uma carta chegou à livraria, endereçada a João, caligrafia trêmula da mãe. Teu pai adoeceu. Volta, filho. Esquece o que dissemos. O dilema o consumiu, perdoar ou proteger o novo eu. Ana, no café Majestic, ouviu com empatia feroz. Família de sangue nem sempre é que sangra por você. Lute pelo que construiu aqui. Tomás acrescentou, com sabedoria professoral, a história portuguesa é de resistências, dos mouros aos liberais, sempre renascemos das cinzas. Inspirado, João escreveu de volta, não com rendição, mas com limites, eu volto quando ele aceitar quem sou. O conflito escalou quando Miguel recebeu uma visita inesperada, um primo distante da Casa do Vale, enviado para recuperar o perdido. O homem, rígido em terno caro, zombou, ainda brincando de artista. A família precisa de você de volta, limpo. Miguel recusou, mas as palavras ecoaram, reacendendo dúvidas. Naquela noite, ele se afastou, bebendo sozinho em uma tasca da ribeira. João o encontrou ali, olhos vermelhos de preocupação. Não me deixes fora, implorou. Miguel desabafou, e se eu trouxer maldição para nós? Meu amor sempre destrói. O beijo que se seguiu foi urgente, uma âncora contra a tormenta, mas os sementes da insegurança foram plantadas. Verões no Porto trazem festas na rua, e a de São João os pegou despreparados. Fogos estouravam no céu, martelos de plástico batiam em cabeças risonhas, e o cheiro de sardinhas assadas enchia o ar. João e Miguel dançaram na multidão, mãos entrelaçadas, mas um grupo de jovens bêbados os avistou. Olha os viadinhos, gritou um, e xingamentos choveram como os fogos. João congelou, memórias de Lisboa ressurgindo, mas Miguel o puxou para frente, voz firme, ignorem. Somos mais fortes. Ana e Tomás intervieram, transformando o incidente em um círculo de solidariedade, cantando fado em uníssono. Isto é o que nos une, disse Ana depois. A luta coletiva. Outono tingiu as folhas de castanho, e com ele veio o primeiro grande teste. João foi convidado para uma conferência de engenharia em Lisboa, uma chance de carreira, mas um portal para o passado. Vá, encorajou Miguel, beijando sua testa. Mostre que sobreviveu. Na capital, o ar era denso de memórias, ruas onde crescera, o prédio familiar agora distante como um sonho ruim.
O pai, debilitado na cama, estendeu a mão trêmula. Filho. Perdoa um velho tolo. Lágrimas fluíram, não de fraqueza, mas de catarse. A mãe, ao lado, sussurrou, eu sempre soube, mas o medo calou-me. Conversas duras se seguiram, sobre o preconceito enraizado na tradição católica, sobre como o amor de João era, afinal, o mais pura herança. Ele partiu com uma trégua frágil, mas o coração mais leve. De volta ao Porto, a notícia de um prémio para seu projeto sustentável o esperava, um concurso local para revitalizar bairros ribeirinhos. É o seu renascimento, celebrou Miguel, organizando uma festa improvisada. Amigos se reuniram, Dona Rosa com bolos de nata, Tomás com histórias de engenheiros visionários como Eiffel, que inspirara a ponte local. Mas no auge da alegria, um envelope selado chegou para Miguel, a Casa do Val convoca herdeiro para a Assembleia. Segredos revelados. O rosto dele empalideceu. Eles sabem que estou aqui. Querem me arrastar de volta. A tensão cresceu como névoa do Douro. Miguel se fechou, pintando furiosamente telas escuras de vinhedos em chamas. João tentava alcançar, nós enfrentamos juntos. Mas uma noite, após uma discussão acalorada, você não entende o peso de um nome. Miguel saiu, desaparecendo por horas. João, em pânico, procurou nas ruas, o telefone mudo. Encontrou na Foz, sentado na falésia, olhando o mar. Eu amo você, confessou Miguel, voz rouca. Mas o medo de perdê-lo me paralisa. O abraço que se seguiu dissolveu barreiras, e eles juraram transparência total. A Assembleia na Casa do Val era um labirinto de adegas frias e salas de carvalho, cheiro de uísque e ressentimento. Miguel levou João como apoio, um ato de rebeldia. O tio, patriarca envelhecido, anunciou, o testamento do avô revela uma cláusula, o herdeiro deve abraçar a tradição familiar, ou perder tudo. Mas o advogado, um homem discreto, deslizou um dossiê, cartas antigas, provando que o avô de Miguel era gay, casado em segredo com um artista italiano, cujos morais inspiraram os do Porto moderno. Vocês não são os primeiros, disse o advogado. O segredo é nosso legado de amor oculto. O choque reverberou, a família, guardiã de preconceitos, era tecida de verdades escondidas. De volta, a revelação transformou tudo. Miguel queimou as telas escuras, iniciando um mural público, raízes escondidas, retratando vinhedos entrelaçados com arco-íris. João integrou seu projeto, propondo adegas sustentáveis que honrassem o passado que era. A mídia local pegou, Porto celebra amor ancestral. Mas nem todos aplaudiram. Um primo conservador vazou rumores, Miguel é impostor, João corrompeu-o. Xingamentos online choveram, e quando o incidente de São João? Ana organizou uma vigília na Associação GLBT, velas acesas contra a noite, nossa história não será apagada. Inverno trouxe geadas, e com elas, um novo conflito. O pai de João, recuperando-se, visitou o Porto, um gesto de reconciliação. No apartamento, ele viu as fotos de João e Miguel, e o silêncio foi ensurdecedor. Eu errei, admitiu finalmente, lágrimas nos olhos. Deixe-me conhecer ele. O jantar foi tenso, bacalhau cozido demais, conversas sobre futebol para quebrar o gelo. Miguel, charmoso, falou de arte, o pai, de engenharia. No fim, um aperto de mãos, cuide do meu filho. Mas ao partir, o pai sussurrou a João, cuidado. O mundo ainda morde. A primavera desabrochou com pétalas de amêndoa, e o amor deles floresceu em camadas. Viagens curtas ao Douro, piqueniques em vinhedos, onde Miguel contava lendas de amores proibidos entre vindimadores. João projetava modelos de pontes que uniam margens, metaforicamente e literalmente. Mas um segredo maior pairava, testes de DNA que Miguel fizera em segredo revelavam que João e ele compartilhavam sangue distante, primos em terceiro grau, unidos pelo avô gay. Não muda nada, disse Miguel, mas o medo de incesto social os abalou. Somos família por escolha, rebateu João, e eles riram, transformando o choque em laço mais forte. O verão voltou com fúria, e o mural de Miguel virou ícone, turistas fotografavam raízes escondidas, e a Associação GLBT ganhou doações. João's projeto venceu o concurso, financiando uma revitalização da Ribeira com painéis solares e jardins comunitários. Você é o arquiteto do futuro, elogiou Dona Rosa na cerimônia. Mas a fama atraiu sombras. O primo rancoroso, agora aliado a extremistas locais, espalhou panfletos, Porto não é Sodoma. Ameaças anônimas chegaram, saiam ou paguem. A polícia investigava, mas o medo corroía. Uma noite, durante uma manifestação pela igualdade na Avenida dos Aliados, o caos irrompeu. Provocadores jogaram pedras, gritando hinos retrógrados.
João e Miguel, no centro da multidão com Ana e Tomás, viram o inferno se aproximar. Uma garrafa voou, acertando Tomás na testa, sangue escorreu. Corram, gritou Ana. Na confusão, João perdeu Miguel na multidão. Coração disparado, ele procurou entre os corpos caídos, o ar cheio de gás lacrimogéneo. Encontrou encostado a uma parede, braço sangrando de um corte. Estou bem, mentiu Miguel, pálido. Levado ao hospital, os médicos costuraram a ferida, mas a real era invisível. E se perdermos isso tudo, sussurrou Miguel na maca. A recuperação foi lenta, marcada por vigílias. João lia poemas de Fernando Pessoa, Eu Não Sou Eu, para acalmar as noites insones. A mãe de João veio de Lisboa, trazendo sopa de legumes e abraços. Vocês são corajosos, disse ela a Miguel. O pai, por telefone, ofereceu apoio legal. A comunidade se mobilizou, petições online, murais de solidariedade pintados em resposta. Mas o clímax veio quando o primo confrontou Miguel na casa do Val, durante uma visita forçada. Você envergonha o sangue, cuspiu. Miguel, com dossiê na mão, revelou as cartas do avô, nós envergonhamos mentiras. O amor é nossa herança verdadeira. O homem recuou, derrotado, mas não antes de uma ameaça velada, há mais segredos. Dias depois, um pacote anónimo chegou ao apartamento, fotos antigas de um jovem parecido com o avô de Miguel, abraçado a outro homem, e uma nota, o verdadeiro herdeiro não é quem pensam. Investigando, João descobriu via arquivos da Biblioteca Municipal. O avô tivera um irmão gêmeo, separado na infância por pobreza, que emigrara para o Brasil e gerara uma linhagem, a de João. Eles não eram primos, eram meios irmãos distantes, unidos por um amor perdido no tempo. O segredo mudava tudo, a rejeição familiar de João ecoava a do avô, um ciclo quebrado agora. A revelação os uniu em uma jornada ao Douro, visitando a adega ancestral. Lá, entre barris poerentados, eles brindaram com vinho envelhecido, pelo fim dos segredos. Mas o passado mordia de volta. O primo, enlouquecido, sabotou o projeto de João, máquinas pararam, trabalhadores ameaçados. No canteiro da Ribeira, sob chuva torrencial, João confrontou-o, chega de ódio. Somos família, queira ou não. A polícia chegou, prendendo o sabotador, mas o dano estava feito, prazos atrasados, corações feridos. Outono os encontrou resilientes. Miguel expôs suas pinturas em uma galeria da Galeria de Paris, Amores Ocultos, atraindo críticos e curiosos. João discursou na abertura, o Porto nos ensina a navegar tormentas. Lágrimas e aplausos misturaram-se. Ana, promovida na associação, planejou um festival queer. Tomás, cicatriz como troféu, escreveu um livro sobre histórias LGBTQ+ portuguesas. E no meio, o amor de João e Miguel amadurecia, beijos sob as folhas caídas, promessas sussurradas em fado suave. Inverno gelado testou os laços. Uma nevasca rara paralisou o Porto, isolando-os no apartamento com velas e vinho quente. Ali, vulneráveis, compartilharam medos profundos, Miguel sobre a solidão pré-João, João sobre o vazio familiar. Você me salvou, disse João. Não, nós nos salvamos. A tempestade passou, revelando um Porto nevado, mágico, como um conto de fadas luso. Primavera trouxe renovações. O projeto de João reabriu, agora com segurança reforçada, e a Casa do Val, sob pressão pública, doou terras para um centro comunitário GLBT. O tio de Miguel, tocado pela exposição, confessou, eu sabia do avô. Escondi por covardia. Perdão veio devagar, mas veio. A família expandiu, jantares com a mãe de João, visitas do pai, até o primo, após terapia, enviando uma carta de arrependimento. Verão culminou no festival, danças na Ribeira, performances de drag inspiradas em Amália Rodrigues, debates sobre direitos. João e Miguel, de mãos dadas no palco, anunciaram o centro, um espaço para reinventos. A multidão rugiu. Mas um último twist, durante escavações no canteiro, operários encontraram uma caixa enterrada, diários do avô, detalhando seu amor e exílio, provando que a herança da vinícola era de tolerância, não ódio. Publicados, os diários viraram best-seller, mudando narrativas familiares. O outono final os viu casados em uma cerimônia simples na Sé do Porto, sob vitrais coloridos, com amigos como testemunhas. Votos trocados, eu te escolho, em segredos e luzes. A família, dividida mas presente, aplaudiu hesitante. Inverno trouxe paz, viagens ao Algarve, onde o mar curava. João Carreira decolou com projetos nacionais, Miguel Zarte, internacional. Primavera, um ano após o chuvoso, eles olhavam o Douro do balcão, filhos adotivos em mente. Descobrimos segredos que nos libertaram, disse Miguel. João sorriu,
E nos reinventamos. O porto, testemunha, brilhava eterno.